Não é segredo pra ninguém que os Sith, os arqui-inimigos dos Jedi, buscam o poder de todas as formas em sua jornada de ganância e conquista pela galáxia. Seja na forma de super armas, poderes antigos ou imortalidade, os Sith sempre almejam a busca pelo poder absoluto como forma de exterminar seus maiores inimigos, os Jedi. Mas uma dúvida recorrente continua surgindo em relação a esses guerreiros sombrios. Afinal, por que o lado sombrio deforma os Sith? Existe alguma razão específica por trás disso? Pois é, vem comigo que hoje eu vou te explicar por que os Sith ficam deformados e decrépitos. Bom, ao longo dos milênios de sua existência, os Sith sempre se caracterizaram por sua tirania, vilania e crueldade, com inúmeros impérios Sith reinando através da história. Eles conquistaram diversos mundos e dominaram partes da galáxia como um todo, com o lado sombrio sempre funcionando como uma ferramenta ao seu dispor para subjugar todos aqueles que ousavam entrar em seu caminho. E além de todas essas características vilanescas que vemos no Sith, outro traço que geralmente os acompanha é sua aparência nada normal, para não dizer completamente deformada. Darth Sidious e Darth Vader são talvez os maiores exemplos disso. Um deles tinha a face completamente enrugada e pálida, enquanto o outro tinha seu corpo totalmente dilacerado e putrefato, resultado das severas queimaduras sofridas durante o fatídico duelo de Mustafar contra Obi-Wan Kenobi. Darth Malgus, um dos maiores Sith da história da Velha República, também era outro exemplo notável. Com o tempo, sua face foi ficando cada vez mais deformada e seu corpo enfraquecendo, necessitando de implantes cibernéticos. E mais recentemente eu falei do Darth Sion, que era basicamente um zumbi ambulante. Mas por que isso acontece exatamente? Tem a ver com o lado sombrio? Bom, de certa forma sim e de certa forma não. O lado sombrio é um caminho para muitas habilidades que alguns consideram serem não naturais, como já diria o velho Palpatine. Há muitos poderes, rituais e segredos do lado sombrio que podem tornar o usuário muito poderoso, às vezes até mais poderoso do que guerreiros do lado da luz. Mas isso funciona como uma faca de dois legumes. Ao mesmo tempo que você adquire um poder tão ilimitado e tão forte, você também é consumido por esse mesmo poder de diversas outras formas. Esse poder pode te deixar cego de raiva, de ódio, de ganância, de arrogância, e ele também pode literalmente te destruir de dentro para fora fisicamente. Como o próprio Palpatine disse no livro do Sith, o lado sombrio apodrece a carne e consome o corpo físico, da mesma forma que o corpo dele foi deformado quando Mace Windu tentou matá-lo. O lado sombrio e seus poderes são tão pesados e corruptos, tão violentos e brutais, que eles acabam deformando, enfraquecendo e consumindo a energia vital do seu usuário. Diferente do lado da luz, que é um aliado de seu usuário e o torna cada vez mais forte e mais sábio. É como se o lado sombrio exigisse um pagamento de seu usuário por utilizá-lo, assim como seus poderes. E essa exigência, esse pagamento, acaba sendo a própria carne, o corpo daquele que o pratica. E existem diversos tipos de usuários do lado sombrio pela galáxia. As Sage Ventress e os Inquisidores, por exemplo, são apenas acólitos, que usam o lado sombrio como uma maneira de alcançar objetivos menores de forma mais rápida. Eles utilizam a escuridão de uma forma mais rasa, vamos dizer. Já os Sith, sendo a organização da força mais poderosa, famosa e caótica do lado sombrio, o utilizam em uma escala e poder muito maiores, mergulhando de cabeça no lado sombrio e executando poderes e rituais que os Inquisidores e Jedi Sombrio nem sonhariam em realizar, nem seus maiores devaneios. Podemos ver isso muito bem com o Imperador Vitiate, o famoso Lord Sith que governou o verdadeiro Império Sith por mais de 1500 anos durante o período da Velha República. Ele utilizava uma técnica muito antiga e secreta chamada de transferência de essência, onde o usuário conseguia desprender sua alma de seu próprio corpo e conseguiria possuir um novo corpo, tornando-se assim imortal de certa forma. Foi assim que Vitiate passou centenas de anos vivo, pulando de corpo em corpo. Ele trocava de receptáculo com frequência, justamente porque os corpos não aguentavam aquela energia tão pesada, corrupta e ruim do lado sombrio, perecendo diante de seus efeitos logo em seguida e obrigando o Imperador a ir de corpo em corpo mais uma vez. Porém, não é apenas os efeitos colaterais de utilizar o lado sombrio em grande escala que fazem os Sith ficarem deformados. Tecnicamente, de certa forma, eles estão destinados a ficarem decrépitos, com a saúde severamente prejudicada ou perdendo membros. Isso acontece porque os Sith seguem uma filosofia extremamente destrutiva, caótica e sanguinária. Eles querem poder e mais poder para governar a todos, porque acreditam que possuem o direito de governar a galáxia por se acharem os mais fortes, e seguindo esse preceito, os fracos devem se ajoelhar
diante deles. Não há paz enquanto os Sith existirem, pois eles sempre estão atrás de guerra para tomar o lugar que acreditam ser seu de direito na galáxia, travando diversas guerras e centenas de batalhas contra os Jedi e a República durante milênios. E já que inevitavelmente seus destinos sempre se cruzam com as batalhas, também é impossível que eles saiam ilesos e 100% saudáveis. Sempre acabam perdendo um braço ou duas pernas, ou danificam seriamente seu sistema respiratório, ou precisam de aparelhos externos para auxiliá-los a respirar. Um outro exemplo de Sith que se encaixa muito bem nessa categoria é o nosso querido Darth Maul. Ele foi fatiado ao meio por Obi-Wan e Naboo, indo parar num planeta lixão de Loto Minor, onde passou uma década lá em seu exílio enquanto vivia com pernas artificiais em formato de aranha. Tudo isso por conta de seguir a filosofia Sith e sua sede por vingança e sangue de Jedi. Acaba que, de acordo com essa segunda razão, vemos que eles próprios acabam caçando o próprio destino. Eles buscam guerras e acabam, por resultado dessas guerras, ficando severamente aleijados, deformados e machucados. É quase como se o destino do Sith fosse fazer o mal para eles mesmos, causar danos a eles mesmos. Afinal, esse é o caminho do lado sombrio, um caminho de dor e de sofrimento. Inevitavelmente, uma hora ou outra, eles vão sofrer, seja de forma física ou psicológica, por conta de sua ganância pelo poder, o que os fazem se autodestruírem pelo caminho. E já que o assunto é esse, que tal conhecer a nossa playlist sobre os temidos Sith? Ou então conhecer os 10 Sith mais poderosos em Star Wars? Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.